Portal da Cidade Brusque. Eleições 2020. Olá, leitor, leitora do Portal da Cidade Brusque. Em outubro ocorrem as eleições para prefeito, vice-prefeito e vereadores. Estamos apenas no início do ano de 2020, porém queremos desde já deixar você a par de todo o cenário político eleitoral do município. Para isso, convidamos todos aqueles que já anunciaram as suas pré-candidaturas para um bate-papo. Assim, você pode conhecer as intenções de cada um e também as suas pretensões para a cidade, caso as suas candidaturas sejam oficializadas. Durante todo o ano, você vai ficar por dentro do pleito no Portal da Cidade Brusque Eleições 2020. Neste quadro, o tempo de resposta para cada pré-candidato é de 6 minutos. Eles responderão 5 perguntas e, ao final da entrevista, poderão deixar uma mensagem para seus possíveis eleitores. Caberá a cada pré-candidato controlar o seu tempo da maneira que lhe convir. Aproveite esse espaço, leitor, leitora, para conhecer desde já os possíveis candidatos para as eleições de outubro. Portal da Cidade Brusque. Eleições 2020. Marcos Deichmann, vereador, pré-candidato a prefeito de Brusque pelo Patriotas. Ele é mais um entrevistado do Portal da Cidade Brusque na nossa série de entrevistas com os pré-candidatos para a eleição de outubro. Marcos, seja bem-vindo. Nós temos 5 perguntas para fazer para você e, afinal, uma consideração final para os possíveis eleitores, né? A primeira pergunta que eu lhe faço, Marcos, é o que lhe levou de fato a colocar o seu nome à disposição do seu partido, qual seja o Patriotas. Seja bem-vindo. Isso, muito obrigado aí, né? Obrigado ao Portal da Cidade pela disponibilidade, por abrir esse espaço para a gente. E o que me levou a colocar o nome à disposição, quando, né, no momento que a gente entra para a política, a gente quer alguma coisa diferente, né? Da mesma forma que me coloquei como vereador, fui eleito, estou exercendo o meu mandato, né, da forma dos critérios que eu estabeleci. E agora, né, com essa questão de mudança, de renovação, a gente também colocou o nome à disposição para uma futura candidatura. Isso não quer dizer que é certo, né? Mas hoje todos praticamente são pré-candidatos. Então, se lá na frente a gente vê que há disponibilidade, né, uma possibilidade, com certeza meu nome estará à disposição e eu vou concorrer com certeza. Pré-candidato, na sua opinião, quais são as principais demandas da cidade hoje? Ou seja, você olha para o município de Brusque e enxerga algumas necessidades. Qual seria a mais latente dela, na sua opinião? Olha, Wilson, eu acredito que a questão do crescimento hoje, a Brusque vem crescendo de uma forma constante, né? E eu vejo que as coisas assim acabam estando um pouco desorganizadas, né? Nós não podemos impedir o crescimento, né, o empreendedorismo, mas tem que ser de uma forma organizada, desburocratizada, de certa forma, porque até eu estive comentando isso na Câmara, existe muita burocratização, até prejudica o próprio empreendedor e acaba atrapalhando nas questões das obras, né, que eles pretendem investir na cidade. Então, eu acho que essa questão, né, para que a cidade cresça organizadamente, para que não prejudique nem o empreendedor e nem o cidadão que já mora na cidade. Então, há muitas questões, né, que foram levantadas. Então, eu acho que isso seria primordial, então, para que a cidade cresça, né, de uma forma mais constante, mais de forma organizada, porque a gente não tenha problemas futuros, né, vindo a acarretar problemas para que a prefeitura tenha que resolver posteriormente. Certo. Marcos Deichmann é vereador e atualmente faz parte do bloco de oposição ao governo na Câmara Municipal de Vereadores. Pré-candidato, qual é a sua visão sobre a atual administração do Poder Executivo Municipal? Olha, eu acho que eles tentam fazer o melhor possível, né? Mas existem muitos entraves, né, dentro da política. O setor público realmente é muito amarrado, mas com certeza precisa ser melhorado e muito, né? Novas ideias, novas formas de administrar, né? Deixar um pouquinho a politicagem de lado ou totalmente a politicagem de lado e trabalhar tecnicamente, realmente voltada às questões que a cidade precisa, que o cidadão precisa, né? Não pensando já numa reeleição e tudo mais, trabalhando de cunho pessoal.
Eu acho que a partir do momento que você é eleito, que você está lá para representar uma comunidade, você tem que trabalhar em prol das questões que a cidade necessita e não ficar fazendo política para, por uma próxima reeleição. Eu acho que a partir do momento que você trabalha e faz a cidade crescer e realmente faz os investimentos corretos e necessários para a cidade, a população hoje ela está totalmente voltada, às redes sociais e tudo mais, então não está de forma mais transparente. Então, se você faz um bom trabalho, você não precisa fazer campanha, automaticamente a população vai reconhecer e você já vai estar apto numa dessa para uma próxima reeleição. Então, você tem que partir do princípio de que você entra na administração pública para realmente trabalhar para a população e não em benefício próprio. Ok. Pré-candidato, caso chegue então os meses que antecedem a eleição e o seu nome seja oficializado como de fato candidato a prefeito, o que você pensa como principais propostas para o município de Brusque? Antes a gente perguntou sobre os principais gargalos da cidade, as principais demandas, e agora a gente pergunta sobre as suas principais propostas, repito, caso a sua candidatura seja viabilizada em outubro. Wilson, eu acho que essa questão, nós temos primeiramente, eu acho que todos visam essa questão, que é enxugar a máquina pública. Quanto menos gastos que você tem com o processo público, mais recursos você vai ter para investir na cidade. Então a questão de redução de cargos comissionados, a gente sabe que de certa forma alguns são necessários, mas que sejam estabelecidos de forma técnica, de competência técnica, mas eu acho que dá para fazer uma redução muito grande e inclusive a valorização do servidor público efetivo, que hoje também existe muito pouco. Então você tem que valorizar as pessoas que fizeram concurso, que estão lá prestando o seu trabalho e fazer com que eles cresçam dentro. A prefeitura não deixa de ser uma empresa, ela não é uma empresa privada, mas é uma empresa pública. As pessoas que lá trabalham tem que ter o seu reconhecimento e às vezes isso acaba sendo deixado de lado por politicagem. Então eu vou deixar o servidor que é efetivo lá porque não é do meu partido e tudo mais e vou colocar uma pessoa que me ajudou na campanha e tudo mais e tecnicamente às vezes não consegue trabalhar de uma forma correta. Então acho que essa questão de enxugar a máquina, fazer uma coisa organizada, os processos organizados e a valorização do servidor público é muito importante. Pré-candidato, o senhor reconhecidamente é um expoente da política local, mas alinhado ao conservadorismo e também à direita, E nós vemos também que hoje o Brasil, queira ou não, vive uma certa onda mais conservadora, sobretudo pelo resultado das últimas eleições. E não é indiferente aqui em Brusque. Você pensa em algum tipo de coligação com outros partidos que também estão mais alinhados à direita para as próximas eleições? Existe alguma conversa de coligações com outros partidos? Com certeza, Wilson. Inclusive, tem partidos que vêm me procurar, Agora, como eu assumi a presidência do Partido Patriota também, então como a gente está à ponta, os partidos vêm conversar para uma possível coligação. Nós já temos umas pré-conversas, sim, com partidos que já estamos praticamente alinhados, assim, só que isso, a mudança até as eleições podem ocorrer. Mas, com certeza, o que nós vamos bater em cima é a questão do conservador, e principalmente ficha limpa. Com certeza, todos os candidatos, pré-candidatos que estiverem ligados ao Patriota, vai, com certeza, ter esse critério de ficha limpa e conservador. Certo, nós temos alguns segundos ainda, Marcos, já agradecendo a sua presença, para que você possa fazer, então, 51 segundos a sua mensagem para aqueles que podem vir a ser seus eleitores em outubro. Fique à vontade. Obrigado, Wilson. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade e eu quero colocar aqui para a população que busquem o conhecimento, busquem conhecer os seus candidatos, conhecer a sua trajetória, o seu pensamento político, que deixe de lado os extremismos, Às vezes, quando você é muito extremo de um lado, extremo do outro, você só causa discórdia e discussão e acaba não chegando no ponto ideal, que é a questão do crescimento da cidade, das ideias. Para mim, existe o certo e o errado, e você tem que seguir a linha do correto sempre, da honestidade, do caráter e da transparência. Então fica aqui o convite para quem quiser participar do Partido Patriotas, as portas estão abertas como pré-candidatos ou até como filiados para apoiar a nossa causa. Obrigado. Ok, agradeço a sua presença. Muito vereador obrigado. Marcos Deichmann e também pré-candidato a prefeito de Brusque pelo Partido Patriota.
Este foi mais um episódio do Portal da Cidade Brusque, Eleições 2020.